A maioria das pessoas só percebe a luz do sol quando é quase de noite. Aí já é tarde demais. Bra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a mais um Bratatá Curadoria, que é um quadro de notícias de arte e cultura, de coisas que rolaram no mês. A gente não finalizou o mês ainda, mas resolvi gravar esse vídeo aqui no meio da folia, no meio do carnaval, porque estou com tempo para fazer isso. Essa que é a verdade, né? Porque tem que selecionar notícias do mês todo. Esse pequeno fragmento que eu li agora no começo do vídeo é uma poesia do Sérgio Vaz, que tá nesse livro aqui, O Colecionador de Pedras, e eu queria justamente começar falando dos livros que eu li esse mês. Talvez eu consiga ler mais alguma coisa, enfim, mas depois eu conto pra vocês. Esse livro aqui, Colecionador de Pedras, faz parte da coleção de literatura periférica. Eu falei bastante sobre o Literatura Pão e Poesia o ano passado. Acabei adquirindo os outros livros do Sérgio Vaz, porque eu fiquei muito encantada pelo trabalho dele. Esse livro aqui eu gostei bastante, gostei menos que Literatura Pão e Poesia, mas recomendo bastante também que vocês leiam. É aquele tipo de livro que dá pra você ter na cabeceirinha assim da cama, para ler de vez em quando. Eu sempre considero que livros de poesias não é legal você ler de cabo a rabo. Você lê uma hoje, eu leio outra amanhã, amanhã você lê a mesma e por aí vai. É assim que eu gosto de fazer com livros de poesia. O outro livro que eu li esse mês foi o Correspondências da Clarice Lispector, que tem vídeo aqui no canal, e vai ter cartas de Clarice Lispector para os amigos dela e vice-versa, de 4 décadas, de 1940 a 1970, e é um livro maravilhoso, recomendo demais que vocês leiam esse livro e que vocês vejam o meu vídeo para dar mais vontade ainda de ler. Tudo que morde pede socorro. Eu havia comentado no Bratatá Curadoria do mês passado que eu tava lendo, demorei pra caramba pra ler, porque é um livro denso e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal sobre ele também, é um vídeo bem experimental que eu fiz, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Já adianto pra vocês que esse livro aqui é bem forte, não é pra todo mundo. Ele vai falar de violência doméstica, vai falar de estupro, vai falar de incesto. Maravilhoso esse livro aqui. Já que estamos nessa coisa de recomendações, eu quero falar pra vocês de duas séries nacionais que eu assisti na Netflix. Uma chama-se Onisciente e a outra chama-se Espectros. Eu não achei nenhuma das duas séries sensacionais, mas eu sempre acho que a gente tem que dar uma chance para as coisas que são brasileiras e pra gente ir entendendo o que a gente está produzindo e entender também por que alguma coisa dá certo ou por que alguma coisa não dá tão certo assim. A Onisciente vai falar de um universo distópico em que as pessoas elas vivem sendo monitoradas por drones, então cada pessoa tem um drone que fica monitorando sua vida e tal, e eles prezam por uma sociedade que tenha muita segurança e ao mesmo tempo privacidade, porque ninguém tem acesso aos dados do seu drone, a não ser que você cometa um crime muito absurdo, aí as autoridades entrarão em contato com você. Eu gostei da premissa da série, mas eu tenho alguns problemas com ela no que diz respeito ao design de produção, que algumas coisas não batem, sabe? Algumas coisas de roteiro me parece que são um pouco sem verossimilhança. Alguns desenvolvimentos de personagens me incomodam um pouco, porque eu acho que principalmente os personagens secundários, algumas coisas são meio aleatórias, mas eu acho que é uma série que tem potencial para crescer numa segunda temporada. E Espectros é uma série de terror barra fantasia que se passa no bairro da Liberdade, em São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, a Liberdade é um bairro que vive uma comunidade japonesa grande ali. É um bairro que tem feirinha, típica aos domingos, aos sábados, não sei exatamente quando que rola essa feira, mas essa é uma série de fantasia que vai falar de um mito aí, de uma princesa japonesa. Eu gostei bastante do design de produção dessa série, achei tudo muito bem bolado, gostei dos personagens, é uma série jovem, divertida, gostosa de assistir, mas como não é um universo que eu acompanho com muita profundidade, eu acredito que ela é uma cópia deslavada de várias séries americanas que tem por aí, então acho que nesse quesito de inovação, de você assistir alguma coisa diferente do que tem no mercado já, eu acho que ela fica a desejar. Mas é muito interessante ver essa tentativa de uma série brasileira
tratar desses temas. E tem uma premissa muito boa que se passa no bairro da Liberdade, vai falar de um mito japonês, mas como que você traz isso para uma brasilidade, para uma coisa paulistana, enfim, é uma coisa pra gente pensar como que a gente traz a nossa identidade para as nossas séries. Esse mês a gente teve a entrega do Oscar, eu falei um mês passado que eu tava super maratonando todos os filmes, então praticamente o que eu fiz esse mês foi ver filme. Eu acho que eu assisti mais de 50 filmes, foi uma loucura, mas foi extremamente agradável, gostoso, eu adoro fazer isso. A melhor parte é que venceu realmente o filme que eu estava torcendo, que eu considero realmente o melhor filme do ano, que é o Parasita. Eu fiquei extremamente contente com essa vitória, eu achei extremamente significativa. Não acredito que as coisas estão mudando no Oscar por conta disso, mas eu achei importante porque traz uma notoriedade pro cinema sul-coreano, pro cinema que não é o cinema estadunidense, pro cinema que não é o cinema que fala língua inglesa, sabe? Eu acho tudo isso muito importante porque o cinema é tão vasto, minha gente. Tem tanta coisa incrível fora desse circuito americano. As produções acabam não tendo muito acesso da população, porque não passam na televisão, porque não chega no grande público, né? Enfim, e o grande público nem sabe que pode vir a gostar, justamente porque não tem proximidade com essas produções. E justamente porque o Parasita ganhou a premiação, eu resolvi maratonar o cinema do Bong Joon-ho. Tô assistindo todos os filmes que eu não havia assistido, os curtas e os longas, tô revendo alguns que eu já tinha visto. E vai ter um especial aqui no canal sobre o cinema do Bong Joon-ho em muito breve, acho que essa semana ainda. Então fiquem ligados que vai ser muito legal. Agora, recentemente, no dia 19 de fevereiro, a gente teve a notícia do falecimento do Zé do Caixão, que morreu aos 83 anos. José Mujica Marins dirigiu cerca de 40 produções e atuou em mais de 50 filmes. O seu interesse pelo cinema de terror começou nos anos de 1950, mas foi em 1964, com o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que ele ganhou o apelido de Zé do Caixão. O seu personagem mais famoso, o agente funerário sádico com roupas pretas, cartola, capa e unhas longas, aparece em 3 filmes. Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, O Estranho Mundo do José do Caixão, de 1968 e A Encarnação do Demônio, de 2008. Falando em cinema, eu queria muito dar a notícia da Ancine para vocês, que o Bolsonaro ele indicou 2 nomes para a diretoria da Ancine agora, e são 2 nomes bastante suspeitosos, como todos os nomes que o presidente indica. Qualquer nome que ele indicar vai ser parte de um projeto maior. Eu acho que dificilmente a gente vai ter indicação de algum nome relevante, importante, de uma pessoa que saiba realmente do que está fazendo. Não vai acontecer nesse governo. Um dos nomes é o pastor Edilásio Santana Barra Júnior, que ele é conhecido como Pastor Tutuca, e o outro nome é a Verônica Brendler, que ela é diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão. Bom, o Tutuca, ele é pastor, colunista social, apresentador e jornalista, e ele já estava na Ancine como superintendente de desenvolvimento econômico, e agora ele espera a aprovação do Senado para ser um dos diretores da Ancine. E a Verônica Brendler, ela é produtora cultural, palestrante sobre a Lei Rouanet, roteirista e assessora de imprensa. Ela é diretora desse Festival Internacional de Cinema Cristão. Eu tenho pavor dessas coisas. E ela tem, curiosamente, mais de 80 projetos aprovados pela Lei Rouanet. O que me chama a atenção é ela ter mais de 80 projetos aprovados pela Lei Rouanet, porque é muito projeto, minha gente. É muito projeto, 80 projetos. Então alguma coisa tá errada nisso daí, né? Tirem suas próprias conclusões. Esse pastor Tutuca, curiosamente, eu andei pesquisando, lá nos anos 80 ele tinha uma banda de rock. E essa banda de rock tocava umas músicas bem chinfris, que eu andei pesquisando no YouTube, dá uma procuradinha por aí. E ele inclusive foi censurado por uma música dele chamada Tina Ketchup. Eu não vejo problema nenhum com o passado do pastor Tutuca, dele nos anos 80 ser um cantor de rock, não vejo problema nenhum, minha gente. O que me incomoda na trajetória dessas pessoas é a trajetória em si. Como que era lá nos anos 80, ela era uma pessoa do rock, que foi censurada, que foi punida
pela censura, né, do governo, e agora ela se transforma nessa pessoa que provavelmente vai censurar e que fica pregando coisas e que tudo tem que envolver a igreja, sendo que a gente vive num estado laico, quer dizer, a gente acha que vivia, não vive mais, não sei mais o que a gente vive. Eu já não entendo mais nada. É um falso moralismo, todas essas pessoas que ficam pregando coisas que são contra as ideologias das pautas identitárias, todas essas pessoas são um bando de pessoas hipócritas, muito provavelmente faz tudo por debaixo dos panos, e que inclusive tem tudo a ver com esse livro que eu comentei com vocês, sabe? Que aqui a mulher, ela é contra fazer um aborto, sendo que a menina sofre um estupro do próprio pai, sabe? E ela é contra o aborto porque ela é religiosa. Só que ela não percebe que o pai estuprar a própria filha é muito pior do que fazer um aborto. E aí, por conta da religião, ela fala assim, não, é melhor a menina ter o filho porque não pode matar uma pessoa. Eu sei que isso vai gerar uma polêmica, mas, gente, vocês percebem o quanto é esquisito tudo isso, sabe? Esses falsos moralismos. Falando em censura, né, minha gente? A gente teve o caso de Rondônia, que vários livros foram censurados, e foi uma lista de 43 livros, dentre eles tem Rubem Alves, tem Mário de Andrade, tem Kafka, tem Euclides da Cunha, tem Machado de Assis, enfim, uma lista enorme. É uma lista praticamente de autores clássicos, autores que a gente lê para o vestibular. Tendo em vista essas censuras todas que a gente vem sofrendo, eu resolvi criar um projeto de leitura aqui para o canal, é Literatura Sem Censura, em que eu pretendo ler esses 43 livros que foram censurados. Obviamente eu não vou conseguir ler os 43 livros até o final do ano, porque eu prezo por uma leitura com calma, com qualidade. O primeiro livro que eu vou começar a ler é O Beijo no Asfalto, que é uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, que está lá como censurada. E eu escolhi essa peça justamente porque eu tenho esse texto em casa, já li algumas vezes, tenho mais conhecimento para falar sobre ela com vocês de imediato, e eu acho esse texto super contemporâneo, eu acho ele super pertinente, e tem várias versões dela para o cinema, tem versões dela para o teatro, enfim, eu acho que vai ser bastante rico esse projeto. Pegando o gancho no tema censura, eu acabei escutando um podcast chamado Ilustríssima Conversa, que é um podcast da Folha de São Paulo, que o título era Medo move censura ao sexo na arte, com a professora Eliane Robert Moraes. Esse podcast é muito interessante porque ela vai pegar alguns escritores, alguns autores como a Hilda Ilst, Mário de Andrade, o Vladimir Nabokov, e ela vai falar sobre as censuras que eles sofreram na época que eles escreveram os seus textos e o porquê que a literatura que envolve o sexo e por que a arte gera esse medo nas pessoas e esse medo que faz esses objetos artísticos serem censurados. É muito interessante esse podcast, eu acho que tem tudo a ver com a religião, com esse moralismo, com esse falso moralismo. Por que a censura ela acontece quando a gente tem governos autoritários, quando a gente tem governos que se dizem cristãos? A gente vê o Crivella no Rio de Janeiro censurando aquele episódio da Bienal. Gente, eu acho que essas foram as notícias que eu achei mais importantes e mais contundentes desse mês de fevereiro. Eu, de fato, desde janeiro, começo desse mês, eu fiquei muito envolvida com o Oscar. Li bem menos do que eu gostaria, mas eu gosto muito de reforçar, gente, que é muito mais importante o que a gente sorve da leitura do que a quantidade de coisas que a gente lê. Eu quero convidar vocês também para me seguirem lá no Instagram, que eu tô fazendo alguns IGTVs, conversando sobre algumas coisas que tem a ver com arte, com cultura, mas tem a ver também com algumas coisas relacionadas a comportamento, que eu acho bastante legal. Lá eu me sinto mais à vontade para falar desses temas. E também eu quero convidá-los para conhecer a minha campanha do Apoia-se, que você pode ser um financiador desse canal, dessa produção de conteúdo aqui do Vratatá, e você pode colaborar a partir de R$5 por mês e você vai ajudar muito essa pessoa aqui que trabalha pra caramba pra que tudo isso aqui aconteça. Isso aqui é um projeto independente, eu não tenho ninguém que me ajude aqui, a não ser vocês que me assistem, a vocês que me apoiam. E se você não puder apoiar financeiramente, você pode apoiar esse canal compartilhando, curtindo os meus vídeos, comentando os vídeos e, claro, se inscrevendo no canal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveite o carnaval de vocês. O carnaval que não é uma coisa que é muito minha praia, mas eu respeito bastante quem curte, então aproveitem. Tchau!